Fala pessoal do Podcast Mão, ótima segunda-feira, ótima semana a todos os torcedores do Corinthians. Foi no sufoco, mas o Timão conseguiu a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Agora é o Bragantino, uma das melhores equipes do Campeonato Paulista. Eu, pessoalmente, acredito que o Bragantino é a melhor equipe do Campeonato Paulista e favorita ao título. Tá jogando melhor do que o Palmeiras, melhor do que o São Paulo e melhor do que o Santos. Aí vocês podem deixar aqui no comentário se vocês concordam comigo ou não. Mas o motivo desse vídeo é outro, é a escalação do Corinthians para a partida contra o Bragantino. Eu coloquei aqui no meu Twitter pessoal, na minha rede social, sem o Bocelli. O Bocelli, uma informação para quem não viu, né? Passou por uma cirurgia, teve um trauma na face, a cirurgia foi um sucesso, ele está em casa repousando, não tem data para voltar aos treinos, deve estar fora do Campeonato Paulista, muito provavelmente. Mas, ao mesmo tempo, o Jô será inscrito hoje no Campeonato Paulista e estará à disposição, e o Cantillo deve voltar, mesmo que comece no banco de reservas, por causa da falta de ritmo de jogo. Eu não acho, eu acho que o Cantillo começa jogando, mas enfim. Eu perguntei no meu Twitter, sem Bocelli, com Cantillo e Jô, qual seria o seu Corinthians para enfrentar o Botafogo? Vou ler algumas respostas. Luciano Avelino, Cássio, Fagner, Gil... Nada, ele zoou. Gamarra... Esquece o Luciano. Rodrigo, infelizmente não dá para jogar com Janderson e Everaldo. O time fica mais lento. Concordo, Everaldo... Nada contra o jogador e também não estou falando sobre o caráter dele. Não gosto de falar sobre o jogador fora de campo e não tenho nada contra a pessoa do Everaldo nem do Janderson. Uma porcaria os dois no campo. Não jogaram nada. Nada. Zero. Foram zero à esquerda. O Corinthians jogou com um a menos. Jaiane Valentim, grande Jaiane, que está lá no setor sul da Arena Corinthians sempre, todo jogo. Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Carlos. Gabriel, Ramiro, Cantillo e Ederson, Luan e Jô. Ela tirou então o Camacho e tirou o Camacho e o Everaldo. Camacho e Everaldo. Colocou Cantillo e Ederson. 2 jogadores no meio de campo e 2 no ataque. Com esse time, Gabriel, Ramiro, acho que o Ramiro joga na frente, né? Pela escalação dela. Uma boa escalação. Rafael Pacheco, Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Carlos. Acho que ninguém tem dúvida da zaga, né? Deu certo o Carlos atuando como lateral esquerdo e ele, quando o Corinthians não tá com a bola, joga como um terceiro zagueiro, na verdade. Se você olhar os jogos do Corinthians contra Palmeiras e contra o Oeste, todo cruzamento, toda bola na área, o Carlos tá ali na posição de terceiro zagueiro. São 3 jogadores fixos, né? Que não marcam o jogador. Os técnicos fazem isso. Sempre 3 jogadores ficam fixos. Gil, Avelar e Carlos. E os outros jogadores se movimentam marcando o ataque adversário. E o Carlos tira 80% das bolas. Os outros 20% são divididos entre o Avelar e o Gil. Vamos lá. Jalil, Rafael Pacheco, Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Carlos. Gabriel à frente da zaga. Depois uma linha de 4 com Ederson, Cantillo, Luan e Ramiro. Jô na referência. Mais ou menos o mesmo esquema da Jaiane. Léo, Cássio, Fagner, Léo 933442452, será que é o telefone dele? Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Carlos, Gabriel, Ederson, Ramiro, Luan, Jô e Léo Natel. Que beleza, hein? Cantillo volta agora aos treinos, então ele escalou sem o Cantillo. O grande análise fiel, que conhece tudo de Corinthians, colocou Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Carlos. Ele fez até um campinho aqui. Camacho centralizado. É a minha opinião, viu? Eu vou dar minha opinião daqui a pouco, mas eu acho que o Camacho joga e não o Gabriel. Ramiro, Ederson, Vital, Luan e Jô. Boa escalação. Sem o Cantillo ainda. Vamos lá, esse foi o análise fiel. Cauê, Cantillo no lugar do Camacho no segundo tempo. Guilherme Correia, Gabriel, Cantillo, Ederson, Luan, Léo Natel e Jô. Deixa eu ver quem mais. Tô tentando pegar aqui, deu uma travada no meu... Foram 72 respostas, eu tô tentando ler algumas, óbvio não vai dar para ler todas as respostas, mas enfim, Guilherme Correia, Gabriel Cantillo, Ederson, Luan, Léo Natel
e Jô. Eu vou dar a minha opinião, tá? Aí vocês dão a opinião de vocês nos comentários, e não é só opinião, é o que eu acho que vai acontecer conhecendo o Thiago Nunes e conhecendo o que acontece ali nos bastidores do Corinthians um pouquinho. Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Carlos, isso não vai mudar. Até porque o Bragantino vai atacar mais o Corinthians, vai ser mais estilo jogo contra o Palmeiras do que o jogo contra o Oeste, tá? Aí, na minha opinião, ele vai jogar com o Camacho, porque o Thiago gosta muito do Camacho. O Camacho não foi bem nas partidas contra o Palmeiras e contra o Oeste, mas porque ele bateu cabeça com o Gabriel. Eles jogam praticamente na mesma posição. Então, ou joga Camacho ou joga Gabriel. E na minha opinião, o Camacho está mais em alta, apesar de ter ido mal nas partidas contra Palmeiras e Oeste, na visão do Thiago Nunes, que gosta bastante do Camacho, porque ele faz mais funções. Tá? O Gabriel, como centro ali de área, né, no meio de campo, como o pitbull da zaga, né? Ele fica ali na frente da zaga, protegendo a zaga, é sensacional. Agora o Camacho, ele pode jogar nessa função, ele pode jogar como zagueiro, ele pode jogar nas pontas até, como lateral improvisado, ele pode jogar um pouquinho mais à frente, então eu acho que ele vai optar pelo Camacho. Aí, do lado, eu acho que tem que entrar o Vital no time, porque o Corinthians precisa de um cérebro, precisa... o Marco Belo é saudosista, eu cheguei a ler isso no Twitter. Ele acha que precisa de um 10 no time, hoje não se joga mais com 10. Cara, o Corinthians joga... pega e passa, pega e passa, pega e passa, pega e passa. Ninguém para a bola, cara, dá nervoso. Contra o Oeste, ninguém parava a bola. Não tinha quem pensasse o jogo. Alguém precisa pelo menos pensar o jogo. Não precisa ser um 10 daquele que fica 10 minutos com a bola pensando no que fazer. Mas pelo menos alguém para pegar, olhar e passar. Isso quem faz? O Luan não faz, o Ramiro não faz, ninguém faz. O único cara que pensa o jogo no Corinthians, por incrível que pareça, é o Fagner, que é lateral direito. Mas vamos lá. Estávamos nos dois, né? Então, para mim, tem que jogar o Vital. E eu colocaria do lado do Vital o Ramiro jogando um pouquinho mais atrás. Eu colocaria o Luan jogando um pouquinho mais na frente. Aí Ederson ou Cantillo, depende de como o Cantillo estiver. Eu acho que se o Cantillo estiver 100%, é ele que joga nessa posição, tá? Eu troquei, tá? O Cantillo aqui na esquerda e o Vital centralizado. Ou o Ederson, tá? Então quem tiver melhor fisicamente entra. E o Luan e o Jô na frente. Coloquei certinho, né? Camacho, Ramiro, Cantillo ou Ederson, depende da parte física. Matheus Vital como pensador do time, apesar dele não estar bem, mas é o único que tem. Fazer o quê? Não tem outro. Se fosse o Pedrinho, né? Se o Pedrinho estivesse no time. O Luan mais à frente, porque ele não é pensador. Na minha opinião, o Luan não é o pensador do time. Se colocar ele como pensador do time, se colocar ele como centralizado no meio de campo, vai queimar o Luan. Logo, logo ele vai ser colocado na reserva, porque ele não é esse cara. Coloca ele mais aberto. Pode até revezar com o Ramiro, que o Ramiro tá indo bem, né? Às vezes quando aparece como homem surpresa na direita. E o Jô centralizado no ataque. E aí na esquerda dá para você colocar o Camacho, o Ederson ou o Cantillo chegando ali para fazer o cruzamento, o próprio Carlos Augusto que cruza muito bem. Enfim, você tem vários jogadores que podem chegar ali sem nenhum jogador fixo na esquerda. Para mim, esse é o time que deve jogar contra o Bragantino. O Bragantino, repito, é para mim a melhor equipe do Campeonato Paulista, não em nomes, mas é quem melhor está jogando nesse Campeonato Paulista. Apesar de ter começado mal, hoje o Bragantino é quem melhor está jogando. Então o Bragantino para mim vai para cima do Corinthians e o Corinthians vai jogar na dele. Até bom para o Corinthians, porque o Corinthians não consegue ainda jogar, por incrível que pareça, contra um time que joga atrás, né? Não conseguiu jogar com a Este. E conseguiu jogar contra o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo não, porque estava ganhando de 1-0, se fechou ali, bola pro mato, né? Chute para todo lado. Mas contra o Oeste o Corinthians não conseguiu jogar. Então é até bom pro Corinthians que o Bragantino venha. Se o Bragantino jogar fechadinho, a chance de ser 0-0 o jogo é muito grande, como é um jogo só, aí vai para pênaltis e seja o que Deus quiser. Apesar do Corinthians ter o Cássio e o Bragantino ter o Júlio César, né? Eu adoro o Júlio César como pessoa, grande corintiano, gente finíssima, é um dos melhores caras que existem no futebol. Agora, como pegador de pênalti, não tem nem comparação, né? Então, de repente, se empatar o jogo é até bom pro Corinthians.
Beleza, pessoal? À noite tem debate aqui no podcast Timão. Não sei se é às 8 da noite, às 7, às 9. A gente avisa aí pelas redes sociais. Fechou? Um abração a todos.